Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aí para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e estamos aí trabalhando com o programa Excel do pacote Microsoft Office. Para você aí que é novo no canal, tem mais um monte de aulas de Excel anteriores a essa. Recomendo que você olhe cada uma para que você possa ter uma base boa, porque agora a gente já está na parte de aprendizagem de fórmulas. Então, a gente sabe que as fórmulas são, vamos dizer assim, uma das partes mais importantes do Excel, porém, uma planilha feia, uma planilha que não está bem construída, uma planilha que não tem uma base boa, não adianta de nada ter fórmulas espetaculares. Então, recomendo que você dê pelo menos uma passadinha e veja se você conhece todo o conteúdo que a gente trabalhou na parte de Excel aí, que são, até o presente momento, são, acredito que 13 aulas só de Excel, 13 ou 14 aulas só de Excel. Então, vai lá dar uma olhada, e tem aulas também de outras matérias, né? Dá uma observada lá, você vai achar muita coisa interessante, e daqui para frente também vai haver muito mais aulas, ok? Então, vamos ao que viemos. Hoje nós vamos trabalhar a continuação da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos a fórmula de soma, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar também a fórmula, ou seja, as funções de média, contar número, máximo e mínimo. Essas, vamos dizer assim, são fórmulas que fazem parte aqui do botão de autossoma, aqui à direita, certo? Então, soma a gente já trabalhou, média a gente vai trabalhar, contar número, máximo e mínimo também, ok? Então, vamos começar pela fórmula de média, ok? A fórmula de média, ela calcula a média do intervalo selecionado, ou seja, ela soma todos os valores e divide pela quantidade de itens. Ou seja, se tem 5 itens, ela soma o valor desses 5 itens e divide por 5. Se tiver 6, ela soma o valor dos 6 itens e divide por 6. Ou seja, é exatamente isso que você está visualizando. Então vamos para o exemplo da fórmula de média. Vou aproveitar a mesma base que a gente tinha para a aula anterior. Então aqui ó, nós temos o total do vendedor, ou seja, o total aqui dessa faixa aqui, ok? Então da Pops, Kiko, enfim. Vamos botar aqui do ladinho, ó, média. Meu Deus, a digitação é uma barbaridade. Então do ladinho aqui a gente vai colocar a opção, né, a média. Então, para calcular a média, ela segue o mesmo esquema do cálculo da soma. Se você não aprendeu passo a passo o cálculo de soma, volta na aula anterior que a gente trabalhou ele bem explicadinho. Mas vamos começar com média então. A função de média inicia pelo sinal de igualdade, como todas as fórmulas, então igual. E aí a gente utiliza média. Recomendo que você coloque o acento na letra E, porque se você não colocar, o Excel vai entender. Mas quando a gente coloca o acento, vem a nossa dica aqui. Observem aqui que o Excel já abre aqui a função média, que é essa aqui que nós vamos trabalhar. Então, média, abrimos o parêntese, e aí o Excel nos dando a dica aqui, ó, número 1, número 2, enfim, ok? No caso aqui nós vamos usar o mouse e vamos arrastar pelo inteiro intervalo aqui que a gente quer calcular a média, que é da célula B3 até a célula E3, ok? Como está mostrado aqui. Vamos diminuir um pouquinho aqui a nossa planilha em seguida para ficar um pouco mais fácil, mas por enquanto vamos vir aqui para a direita, ok? Então pegamos aqui a média de B3 até 2 pontos, quer dizer até. Se você perdeu essa explicação, volta que tem uma aula explicando a diferença entre os 2 pontos e o ponto e vírgula. E também mais um monte de explicações ali. Então, de B3 até E3. Observem que aqui o Excel está demarcando para a gente qual é o intervalo que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente vai ver a média de vendas da Pops, ok? Então vou fechar o parêntese, e isso aqui é a função de média. Igual, média, recomendo mais uma vez que você coloque o acento na letra E, abre parêntese e coloca o intervalo que você quer calcular a média. Enter. Então a média de vendas das 4 semanas foi R$ 29,00 para a Pops. Vamos calcular mais uma aqui do Kiko? Então, ó, igual, média, abrir o parêntese. Qual é o primeiro valor? B4, correto? Então, média de B4, 2 pontos, E4. Que é o quê?
que é exatamente a faixa aqui das semanas de vendas do Kiko. Fechei o parêntese e dei Enter. A média dele foi de 45,25. Se você observou nas aulas anteriores, você viu que a gente pode copiar uma função e transpô-la para as próximas linhas ou colunas. Na prática, o que quer dizer isso? Que o Excel faz referências relativas, ou seja, ele relativiza a fórmula para as próximas linhas ou colunas. O que quer dizer isso na prática? Observa aqui, nós temos a média de B4 até E4. Então nós podemos selecionar aqui a célula, vir aqui embaixo, quando se transformar no maisinho preto, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até onde a gente quer calcular a média também. E aí observe que o Excel pulou aqui, ó, manteve a fórmula, manteve o esquema, porém relativizou para as próximas linhas, de B5 até E5, de B6 até E6, de B7 até E7 e de B8 até E8. Ou seja, você constrói uma função bem feitinha, bem feita, com bastante atenção e pode copiá-la para as demais. Então temos agora a média de todos os vendedores aqui, sabendo inclusive que a função é simples, ela é similar à função de soma, então a gente só vai alterar o quê? O nome da função, que ao invés de soma vai ser média, ok? Observe então, fórmula super simples, super fácil, né? A única diferença é, em alguns momentos nós teríamos que usar o dois pontos e em outros momentos o ponto e vírgula. Imaginemos que você queira calcular a média de dois valores. Então, aí nós temos que fazer diferente. Observa aqui embaixo o exemplo. Igual média, abrir o parêntese, e aí eu quero calcular a média da primeira semana aqui da POPs e, ou seja, ponto e vírgula, né? Da primeira semana do Chaves e, ponto e vírgula, ou seja, da terceira semana do Madruga. E aí observem aqui em cima na barra de funções que a gente está montando. Então, nesse caso, a gente usou a opção ponto e vírgula, ou seja, de B3 e B5 e D6. Fechei o parênteses, então eu calculei a média desses 3 dias, dessas 3 semanas, perdão, de cada um dos vendedores. Ou seja, a gente consegue fazer um cálculo misto, usando ponto e vírgula. Também poderíamos fazer um cálculo do tipo igual média, abre parêntese, de toda aqui a primeira semana de todos os vendedores, ponto e vírgula, ou seja, a média de B3 até B8, e também pegar aqui a primeira semana, aliás, a terceira semana da POPs, aqui, que é a primeira vendedora. Ou seja, observem aqui que a gente calculou a média de B3 até B8, ou seja, a primeira semana de todos, e junto ainda a terceira semana da POPs, ok? Então, esses cálculos montados de forma híbrida, com dois pontos e ponto e vírgula, são possíveis e vai depender única e exclusivamente da tua capacidade aí de montá-los e, claro, entender como se procede essa função, ok? Então, essa aqui é a fórmula de média. Não há muito mais o que explicar sobre ela, porque, vamos dizer assim, com a explicação que eu passei para vocês, super simples, tranquilaço. Então, vamos para a próxima função, que é a função contar número. Contar número conta a quantidade de células que contém valor numérico. Que na prática quer dizer o quê? Aqui nessa planilha que a gente construiu aqui, nós temos várias referências, mas algumas são numéricas, aqui onde a gente contém números, certo? Com exceção de total, aqui todas essas aqui são referências que contêm números, vamos dizer assim. Claro, e temos células vazias, mas você entendeu a lógica. E temos também aqui células que contêm valores de texto. Ok? Então, nós temos aqui uma situação de dados mista, ou seja, temos números e temos textos. Temos string, né? Também alguns costumam chamar. Então, na prática, a função contar número, ela é justamente para que a gente possa, né, contar
quantas células tem número em um intervalo. Porque em alguns casos, para construir determinadas funções, é interessante nós lidarmos apenas com células que contêm um número. Então vamos usar um exemplo aqui, a gente tem essa célula vazia, certo? Essa fórmula também está disponível aqui, ó, contar números, certo? Nós poderíamos construir a fórmula dessa maneira aqui, ó. Vou clicar aqui, selecionar uma célula a mais, vou vir aqui na opção contar números, e aí, claro, aqui está configurado para um valor numérico monetário. Então vamos voltar para um valor de número aqui na faixa de categorias. Quem não sabe para que serve a faixa de categorias, volta aí nas aulas de Excel. Temos explicação de como utilizar e para que servem as categorias aqui, ok? Então, olha só. Pegamos aqui a referência. Vamos abrir aqui. Pegamos a referência de F3 até F8. Perdão, aqui nós vamos pegar aqui uma categoria de F2 até F8 para ficar mais claro, certo? Vamos mudar um pouquinho. Então, de F2 até F8, eu vou dar um Enter. Ele encontrou 6 números. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. O cálculo está certo. Mas na nossa seleção nós temos 7 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, total vendedor não foi considerado uma referência numérica, e não é mesmo, é um texto. Né? Então, é para isso que serve a fórmula conte número. E como ela é construída? Com essa função aqui. Eu captei ela daqui, mas você pode construí-la manualmente. Então, vamos construí-la manualmente, porque, honestamente, eu prefiro construir as fórmulas manualmente do que captá-las daqui. Então, olha só, igual, conte, ponto. E aí é interessante, observem aqui que o Excel já vai te dando dicas de fórmulas que têm essa mesma estrutura. Então aqui a primeira, ó, conte ponto. E aí recomendo mais uma vez que você utilize o acento agudo, certo? Abrir parêntese e vamos selecionar o nosso intervalo aqui. De F2 até F8, fecha parêntese e Enter. E deu certo também. Então, o contar números serve para isso. Para contar a quantidade de números independentemente, vamos dizer assim, de que haja textos no meio. Então vamos mudar aqui um pouquinho, vamos construir a fórmula de soma aqui de novo. Vamos somar todos os valores que temos aqui. Então total aqui, que é a soma, vamos escrever aqui contar números, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui do lado, fazer abreviado aqui para não precisar mexer na estrutura da planilha. Contar número. Então, igual conte ponto nome, abre parêntese, e aí vamos pegar aqui toda a referência. Observe que agora, obviamente, eu peguei todo, de A1 até G9, ou seja, de A1 até a célula G9, ou seja, pega todo o intervalo porque nós utilizamos o 2 pontos. Fechei. Então, a única diferença aqui é que temos uma célula configurada com valor monetário, vamos mudar isso, vamos colocar um valor numérico e vamos remover os zeros da casa decimal aqui. Ok? Então, são 40 células que contêm números nesse intervalo de A1 até G9. Então, vamos ver aqui, ó. Então, observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 37, 38, 39, 40. 40 células contêm número. Então, pessoal, é uma função que pode vir a ser bastante útil quando fizermos cálculos avançados, ok? Então, basta a gente utilizá-la no momento que nós precisarmos conferir quantas células contém número, ok? Próxima célula, aliás, próxima fórmula, é a fórmula máxima. Ela retorna o maior valor do intervalo. Então, na prática, quando a gente quer descobrir qual é o maior valor que tem em uma referência, nós usamos a fórmula máxima. Então, olha só, máximo, e aqui vamos lá, igual M, acento, A, e aí já aparece aqui pra gente máximo, ok? Então, máximo, 2 cliques com o botão esquerdo em cima do nome da fórmula, ou a gente continua escrevendo. E aí vamos captar aqui todos os valores aqui. E vamos fechar. Acabamos de construir a fórmula.
Enter. O maior valor retornado é o valor de 187,50 que está aqui embaixo, e é o valor verdadeiro. Então a fórmula máxima faz isso. Ela retorna o maior valor do intervalo. A fórmula mínima é o contrário, ela retorna o menor valor do intervalo. Então vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Mínimo. Então, igual min. E nesse caso nós não vamos escrever a palavra mínimo, nós vamos escrever min. Já vi casos em alguns Excels da vida aí que nós temos que escrever a palavra mínimo inteira. E já vi casos onde no Excel nós tivemos que escrever apenas a palavra max, de máximo, certo? Então vai depender muito do teu Excel, mas ou você vai utilizar a palavra max, max, ou máximo, ou você vai utilizar a palavra min, min, ou mínimo, ok? Então basta você ir lá e testar qual é o que vai ter no teu Excel. Que eu já visualizei essas duas possibilidades. Honestamente não lembro das versões de que se tratam dessa diferença, mas eu já cheguei a pegar Excel de mesma versão que tinha essa diferença. Acredito que tem a ver com a versão, a tradução, enfim, não sei, tá? Se é um bug. Então vamos lá, vou selecionar aqui todos os números. Ou seja, eu quero que o Excel ache o mínimo da referência de B3 até o G9. Ou seja, de todos esses, e vamos ver o que o Excel tem para dizer para a gente. O menor valor que ele retornou é o 3, e eu acredito que ele esteja correto, ok? Se tivéssemos colocado aqui um valor zerado, aí ele retornaria o 0. Esse sinal aqui corresponde ao 0, ok? Quando temos o formato moeda. Então observa, mas vamos tirar aqui, e aí ele continua achando e retornando o 3, ok? Então, essas formas que a gente viu hoje completam, vamos dizer assim, a parte mais elementar aí do nosso Excel. Na próxima aula nós vamos dar aí uma trabalhada em outras formas. Possivelmente vamos dar uma estudada na fórmula condicional C. Ok, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões, entrem em contato, peçam aí pelos canais que o Informática Sem Frescura te disponibiliza, tanto no YouTube como no blog, no Facebook, enfim. Pergunte. Se tem alguma coisa que a gente abordou na aula e você não entendeu direito, recomendo que você olhe mais um pouco. Se você não olhou as aulas anteriores, elas fazem sim diferença no entendimento dessa última aula. Então vai lá, dá uma olhada. E é isso aí, pessoal. O canal agradece imensamente a tua atenção e a tua paciência. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha nas tuas redes sociais, favorita ele, que é muito importante. Se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. E o Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Tchau!